Olá, eu me chamo Carlos Eduardo, sou extensionista da FIPERJ e concluí meu doutorado no programa de pós-graduação em higiene veterinária e processamento tecnológico de produtos de origem animal da Universidade Federal Fluminense. Olá, eu sou Eliana de Fátima Marques de Mesquita, professora titular da Universidade Federal Fluminense e também professora do curso de pós-graduação em higiene e processamento tecnológico da UF. Foi uma honra receber esse prêmio pelo reconhecimento nacional e pelo trabalho que o grupo fez junto ao doutorado. E dando uma visibilidade à FIPERJ nacionalmente. E eu só tenho a agradecer à instituição como me apoiou na conclusão do meu doutorado. Olha, foi um grande orgulho, né, profissional, uma grande satisfação também receber não só a menção honrosa, mas saber da persistência, né, do doutorando nesse tipo de pesquisa que é um reconhecimento nacional. Também receber um prêmio é como se estivéssemos no caminho certo, né, galgando algumas escadas e indo para uma coisa certa da nossa pesquisa. Mas eu acho que esse prêmio não é apenas um prêmio de reconhecimento individual, é um reconhecimento da equipe toda e da própria instituição que nos apoiou, tanto a UF quanto a FIPERJ e as comunidades que estão ao redor de Niterói também, as comunidades de pesquisas. Então, todo esse esforço conjunto nos levou ao sucesso, né? De uma tese muito bem defendida e também um reconhecimento da própria CAPES. Bom, nacionalmente existe o Programa Nacional de Moluscos Bivalves Seguros. E o estado do Rio de Janeiro é um estado em que esse programa ainda não foi implementado. E Niterói, por ter uma fazenda marinha numa comunidade como Jurujuba e em Boa Viagem e Centro extrativistas, houve um consenso no grupo da necessidade de realizar uma pesquisa sobre depuração que tem como objetivo um alimento seguro para o município de Niterói, agregando as comunidades conhecimento, levando uma gastronomia para o município e o serviço de inspeção para o entreposto que existe na Fazenda Marinha. Bom, o Carlos Eduardo explanou muito bem essa demanda que existe na nossa sociedade, aqui em Niterói, né, para garantir a segurança alimentar desses moluscos bivalves que são comercializados sem qualquer critério higiênico-sanitário. Acho que foi decisivo trabalhar com Niterói por causa das comunidades que são bastante carentes e necessitadas desse apoio científico e tecnológico, né? A gente pensava em transformar essas comunidades num polo de maricultura, achamos que podemos fazer isso, transformar essa região numa importante região de produção de molusco bivalve e transformar Niterói num polo que atraia pessoas para cá. Essa foi a primeira ideia do grupo quando se uniu nesse desafio. Foi um desafio porque necessita fazer uma aplicabilidade do que o Molub dizia para a gente, que era a depuração, não muito bem compreendido pela comunidade, né? Elas não compreendem bem o porquê dessa relevância, né? Mas consideramos que foi decisivo também o apoio do PDPA, porque nós tínhamos já um tema para o doutorado do Cadu, faltava dinheiro, e aí o dinheiro entrou e nós pudemos desenvolver e acessar as comunidades que nos receberam muito bem. Todas as 3 comunidades que nós acessamos foram bem assim coniventes com a coisa, entenderam bem o porquê. Acho que faltam mais políticas públicas nesse assunto.
A depuração é um processo de redução bacteriológica do molusco bivalve, tanto mexilhão, ostras e vieiras. Para o consumidor, existe uma importância para com as ostras cruas. Existem muitos ambulantes que vendem nas praias ostras cruas para o consumo direto ao consumidor. Então, o consumidor tem que ficar ligado, porque é um alimento de risco para a sociedade. Então, há necessidade de depuração. Eu acredito que seja a validação do método de depuração. A gente fez 3 métodos, né? E a ideia seria alcançar um método mais acessível ao produtor, porque ele necessita de algo um pouco mais barato para não encarecer o produto dele e, ao mesmo tempo, reconhecimento do processo científico. A gente estava tentando levar a eles. Então, acho que transformar esse conhecimento científico numa estratégia prática, para mim, foi o melhor desse tipo de conhecimento e da própria pesquisa. A gente viu que os 3 tipos de depuração funcionaram muito bem, mas e para o controle higiênico sanitário, mas eu acho que assim, para o consumidor e para fortalecer a cadeia produtiva, fortalecer a própria comunidade, foi muito bom. Foi uma validação do método de depuração. E o método de depuração de UV, em 24 horas, conseguiu reduzir a E. coli em 12 horas de depuração. O método ele foi validado, ele tem uma grande importância em uma depuração de 24 horas e o produtor chegar a 12 horas de redução microbiológica, mas como existe o Programa Nacional de Moluscos Bivalves Seguros, existe uma necessidade de uma estação depuradora. Então, o programa tem que estar sendo atuante no estado e tem que ter uma estação depuradora funcionando. Bom, em relação a políticas públicas, eu acho que a pesquisa ela trouxe evidências científicas que podem embasar essas regulamentações de melhor forma, né, e serem muito mais eficazes para a implantação da maricultura. Com relação à cadeia produtiva, eu acredito que pode resultar numa criação de produtos de valor agregado bem melhores, impulsionar a geração de empregos, que é uma das coisas que nós nos preocupamos com as gerações futuras, né? E alavancar um desenvolvimento econômico, um socioeconômico regional. Estudar é sempre positivo e nos capacita cada vez mais, né? Então, valorizo a questão de estar sempre estudando e me capacitando. E profissionalmente, isso nos traz para a FIPERD uma visibilidade nacionalmente e que venha a dar um incentivo aos colegas servidores a se capacitarem, a terem mais capacidade técnica, científica e que possa trazer para a sociedade um resultado, um produto, que é muito importante, principalmente na área em que eu fiz o meu doutorado. Qualquer prêmio, né, mas um prêmio CAPES ele é bem importante na parte de pós-graduação no Brasil. Eu acho que vai dar uma credibilidade ao programa, transparência, maior aporte financeiro, porque a gente tem bastante dificuldades, né, com esses critérios novos de nivelamento, tipo um 5, 6 ou 7, bolsas de estudo para os alunos. Vai também ser um atrativo para os novos alunos que estão entrando, né? Ver o sucesso de um doutorando. Também incentiva esse doutorando a continuar para o pós-doutorado, é o que a gente realmente precisa da dedicação do aluno
para a academia, porque eu acho que isso revela o quê? Que os prêmios e os cursos de pós-graduação estão nivelando o Brasil por cima. Nós estamos indo bem em direção a inovação, né? Principalmente o apoio da sociedade. Lembrando que a gente trabalha com pesquisa, mas também com extensão. A nossa pesquisa ela é muito voltada para a extensão. Desde que eu comecei, sempre me preocupei que a sociedade pudesse receber o que está dentro da academia. A academia não é só para guardar livro ou guardar teses. Isso precisa ser aplicado. Então, acho que seria uma condição muito boa fazer um tipo de trabalho assim, que tem uma aplicabilidade direta com uma criação de políticas públicas muito melhor para a comunidade também. Aos produtores, eu quero deixar a mensagem de que a FIPERJ, os servidores da FIPERJ, estão em busca constantemente na melhoria de qualidade do trabalho exercido junto ao Molubis. Temos um termo de cooperação técnica com a Defesa Agropecuária, tem um termo de cooperação técnica sendo formalizado junto ao Ministério da Agricultura, para que a gente possa colocar dentro da cadeia produtiva o Molubis em ação, para que tenhamos depuração, para que tenhamos toda a questão de higiênico-sanitária para o consumidor. Ao consumidor, que ele tenha mais conhecimento sobre as informações do produto que ele compra. O molusco bivalve é um produto em que ele precisa estar com selo de inspeção, tanto municipal, estadual ou federal, para o seu consumo. Bom, a minha mensagem seria 3 pilares: persistência, curiosidade e disciplina. Sem isso, você não chega a nada. Essa é a recompensa, porque para fazer pesquisa precisa ter muita resiliência. Pode dar tudo errado, pode dar tudo certo. Geralmente dá errado. Então a gente tem que saber como sair desse impacto, né? O que está dando errado. Mas eu acredito que a ciência ela pode transformar vidas. É o caso da nossa pesquisa, que é ligada à pesquisa e extensão. Então, tem que ter uma certa paixão pelo assunto, tem que se gostar do assunto, escolher aquilo que você realmente gosta. No caso do Cadu, ele gosta de extensão e adorou trabalhar com animal aquático, né? Gosta da legislação. São coisas que a gente se apaixona e é como comer bem, né? Você vai adquirindo o hábito de todo dia estar envolvido com aquilo. Agora, eu acho também que é preciso pensar fora da caixa. Quem pensa fora da caixa consegue encontrar inovações, consegue encontrar a chave para projetos bem-sucedidos. É o caso dele, ele pensa fora da caixa, né? E, por último, não ter medo de arriscar e de falhar, porque qualquer atleta sabe que pode falhar no momento decisivo, né? Numa competição. Nós não estamos só competindo, nós estamos tentando utilizar o dinheiro público para uma pesquisa de ponta, mas que também seja útil à sociedade. Então, pesquisar e falhar é normal. Faz parte da pesquisa, a falha. E a falha nos leva ao sucesso.